Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Hoje vai ser a 9ª aula, né? Daqui a pouco eu perco a conta, mas 9ª aula. Vamos ver. Tá indo muito devagar, gente? Na última vez que eu perguntei, poucas pessoas responderam e acharam que o ritmo estava mais ou menos, estava certo. Qualquer alteração me avisem que dá para acelerar, dá para diminuir, mas eu acho que diminuir vai demorar demais o curso. Tá? Vamos ver. Namastê, sejam muito bem-vindos e vamos começar agora onde nós tínhamos parado. Estavam falando sobre 8 afirmações a respeito do corpo etérico. Nós estamos estudando prana e corpo etérico. Já vimos algumas afirmações na aula passada, e agora vamos colocar mais uma então. Em todos os 3 corpos, nós estamos falando do ser humano, do planeta ou o corpo logóico, ou seja, estamos falando da pessoa, estamos falando do logos planetário e estamos falando do logos solar. Em cada um deles tem um grande órgão que faz a função de ser o receptor de prana para captar a energia do Sol. Tá? E ele tem a sua manifestação etérica e a correspondência no físico denso. Ou seja, na realidade, esses órgãos estão tanto no corpo físico denso, como estão também no plano etérico. Quando a gente fala no sistema, então qual que é o órgão do sistema que faz a captação de prana? É o Sol central, não o Sol físico, o Sol central. Tá? O Sol físico é como o corpo físico nosso. O Sol central já é a parte mais etérica, mais subjetiva. No planeta, a localização do órgão que faz a captação do prana é desconhecida. Não é que é desconhecida, ela não pode ser ainda revelada. Porque cada um que medite um pouquinho vai ver que realmente tem consequências. Mas dizem que, na literatura que a gente segue aqui, que este órgão central, né, é a fonte de uma fértil terra central conhecida como Jardim do Éden. Ou seja, é a terra da perfeição física. Então isso seria o órgão que faz a captação do prana quando a gente está se referindo no planeta. E no ser humano, é o órgão físico mesmo, é o baço, tá? Através da parte etérica. Lembra-se, tudo que tem físico, antes de ter o físico, tem o etérico. Antes do etérico tem o astral, e vai por aí fora, até o último plano. Então é no baço que há a captação do prana para o ser humano. Tá? Então, todos esses 3 corpos, está claramente visto uma certa semelhança. Então estamos dizendo que o sistema solar, o planeta e o homem têm uma semelhança, difere o grau, mas a forma de operar é similar, é igual praticamente, né? Então vou mostrar uma tabela aqui para mostrar isso aí também. Então quando a gente fala, por exemplo, nessa tabela aqui, ó, a entidade que está em manifestação. No caso do sistema solar, é o logos solar, no planeta é o logos planetário, no ser humano é o pensador, por trás do pensador tem um Dian Chohan, que é um grande arcanjo, que está por trás de tudo no ser humano, e no átomo é a vida elementar. Isso quando a gente falou da entidade em manifestação. Agora, o corpo em manifestação. O corpo do logos solar é o sistema solar, do logos planetário é o planeta, do ser humano é o nosso corpo físico, né? É em manifestação. E no caso do átomo, é o polo do átomo, tá? Que é a esfera atômica. Quando a gente fala do centro receptor, no caso do sistema solar, é o polo do Sol central.
No planeta é o polo planetário, no ser humano, como falamos, é o baço, e no átomo, o centro receptor é o polo do átomo também. Qual é a superfície que irradia tudo isso? No caso do sistema solar, é o plano solar, no planeta é o prana planetário, no ser humano, a aura da saúde, que realmente mostra isso aí, haja a foto Kirlian, que mostra muito isso aí, tá? E no caso do átomo, é a contribuição do átomo para a unificação da aura de saúde do átomo. Movimento produzido. No caso do sistema solar, é a rotação do sistema como um todo, do planeta, a rotação do planeta, no ser humano, a rotação atômica, considerando o átomo, o ser humano como um átomo. E no caso do átomo, a rotação atômica. E o efeito distribuído, no caso do sistema solar, radiação solar etérica, no planeta, a radiação etérica planetária, no ser humano, a radiação etérica humana, e no caso do átomo, a radiação etérica atômica. Então você vê, gente, aqui está os quatro lado a lado, sistema solar, planeta, ser humano e átomo. O importante disso aqui é você observar a similaridade que existe em tudo isso, desde um minúsculo átomo até o sistema solar. O jeito de operar é parecido. Essas afirmações aí. Tá. Vamos para uma outra afirmação, que é o seguinte: quando a vontade de viver desaparece, os filhos da necessidade põem fim à manifestação objetiva. Isso é inevitável. Vontade de viver, filho da necessidade. Filho da necessidade somos todos esses quatro aí. O átomo é um filho da necessidade, o ser humano também é, o logos planetário idem e o logos solar também. Então, o logos solar. Então, tudo isso aqui tem vontade de viver. Quando a vontade de viver acaba, desaparece, gastou o pote de Trishna. Trishna é aquela energia da vida que faz a gente ter essa vontade de viver. Então, desaparece-se da manifestação objetiva. Claro que nós continuamos na subjetiva. Então, quando o pensador, no próprio plano dele, tira a atenção do seu sistema, no pensador nós estamos falando do ser humano, tá? Então, dentro dos três mundos, chega ao fim da existência no plano físico e tudo volta para o corpo causal. Se quiser chamar isso aqui de morte, pode chamar também, tá? Então é isso aí. Então, a morte acontece quando o eu superior ou o ego tira a atenção dos veículos de manifestação dele. Abaixo do corpo causal, sempre lembrando aqui, a unidade mental, o corpo astral e o corpo físico. Tirou a atenção, acabou essa manifestação. Volta, a manifestação não volta, não, continua, mas só no corpo causal. Daí para baixo, acabou tudo. Então é simplesmente vida para nós, enquanto tem a atenção do nosso eu superior, ou ego. Tá? Então isso se demonstra no planeta físico, pela retirada aqui no topo da cabeça do corpo etérico. Então, claro, é evidente que vê isso aqui. Então, quando a pessoa morre, percebe que toda essa nossa parte etérica sai pelo topo da cabeça. E com isso, o que tem? A desintegração do físico, um cadáver sem vida. Tá? Então, ela que mostra realmente a saída do pretérico. Já fizeram algumas experiências aí, quando uma pessoa morre logo após a morte, com balanças muito precisas, que se perde algumas gramas de peso aqui no ato da morte, que é justamente essa retirada do corpo etérico. Agora, precisamos para demonstrar isso aqui, através de clarividência. Nem tanto clarividência, porque o corpo etérico ele faz parte do físico, então é questão de treinar realmente a nossa visão normal, com muita atenção. O que mais chama aqui é necessidade de muita atenção
para enxergar o mundo etérico. Eu acho que cada um de nós aqui, se observar a ponta do teu dedo, sim, ó, se você olhar a ponta do teu dedo, você vê alguma coisinha em volta dele, uma radiaçãozinha muito de leve. Isso aí é o éter, esse é o etérico em volta de todo o corpo. Ele está dentro e em volta de todo o corpo. Então, na morte é isso, tá? Tirou a atenção, toda essa parte etérica sai pelo topo da cabeça. Então, mais em frente, então tem uma ligação muito grande entre o baço e o alto da cabeça. Então, a gente vê que, por que está falando? Que o baço é o órgão que faz a captação do prana. E a saída do prana é no alto da cabeça. Então, é óbvio que tem uma relação muito grande, né, em conexão com o corpo etérico. E tem também entre o baço e o cordão umbilical. Aí é a relação da mãe, né? A mãe que supre o prana para o bebezinho. Então é através do baço da mãe também que a prana vai para aquele bebê, aquele feto em formação. Então é bem claro, realmente tem muita lógica que está se falando aqui. Tá? Então quando o homem desperta e ele passa a viver a vida de desejo consciente. Hoje nós vivemos a vida de desejo e não somos conscientes disso. É automático. Mas então, quando você vive a vida de desejo consciente, o cordão da matéria etérica que une ao cordão físico é partido e o homem corta a comunicação com o corpo físico denso. Isso acontece na morte também e pode acontecer em vida também, quando você tem agora consciência daquilo que você é. Então a conexão com o corpo físico denso é praticamente cortada. E o corpo físico denso é um carro, é uma máquina, simplesmente isso. Né? Hoje nós estamos centrados, não temos consciência disso. Podemos e deveremos começar a observar a gente mesmo, porque sempre que tem alguma matéria aqui, gente, aprender isso aqui é legal, mas vivenciar o que está escrito aqui é 10 vezes melhor, tá? 10 vezes melhor. Então o homem passa a viver num mundo mais elevado, numa outra dimensão. Isso acontece em todos os corpos invólucros. Por quê? O que é todos os corpos? No corpo humano, planetário, solar, do átomo e tudo mais. Tudo acontece desse jeito. Então, a gente vai viver nesse mundo mais elevado a partir do momento que a gente tiver consciência efetivamente de quem nós somos. Sai do piloto automático. A gente está direto nele. Vamos observar. Então, o planeta é o quê? É o corpo de um logos planetário. Aqui tá no livro, eu coloquei aqui também, que esse tema aqui vai ser recorrente mesmo, tá? No curso ele vai aparecer um monte de vezes. Então a Lua, o nosso satélite, né, já foi um corpo de expressão para um dos logoi. Então logoi é logos planetário, tá? Então a Lua foi, em tempos passados, nós estamos na quarta cadeia planetária, nós vamos falar sobre cadeias planetárias mais na frente no curso, mas para quem fez o curso básico deve lembrar da aula de cosmogênese que a gente falou sobre isso lá. Então a Lua também foi o corpo de expressão de um logos planetário, assim como a Terra é hoje, a Lua foi no passado, antes da existência da cadeia planetária da Terra. Isso é na cadeia planetária lunar, tá? A cadeia anterior à nossa. Por que ele está perguntando isso aqui? Porque no próprio sistema solar tem uma ação semelhante a isso aqui, tá? Que é o fim de um Mahamanvantara. Então o logo solar se retira, ele se abstrai dos 3 grandes princípios. Você se lembra quais são os 3 grandes princípios do logos? Primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, Brahma, Vishnu, Shiva. Esses são os grandes princípios do logos solar. Retira tudo isso também no fim de um Mahamanvantara, o que significa então que o logos tirou a atenção dele para o sistema solar, para o corpo dele. Então é a morte do sistema solar, também acontece isso aí. Então, o corpo de manifestação do logos, tá? O corpo dele, que é o Sol e os 7 planetas sagrados.
todos eles existem em matéria etérica, eles vão sair da objetividade e vai entrar em obscuridade, fim do Mahamanvantara. Tá? Então tudo vai ser reabsorvido pelo absoluto, tá? Que ele fala aqui que o céu, descanso cósmico, é algo equivalente, não é equivalente, a gente fala do Devakan, o Devakan é um negócio muito mais simples, mas no fundo o Devakan é um descanso para a personalidade, tá? Mas é um descanso, mas na realidade é ínfimo quando a gente compara isso aqui com um pralaya solar, tá? Então ele fala aqui, a voz do silêncio não vai mais ser ouvida e vai aparecer aquilo que é chamado silêncio dos altos lugares. Então a voz do silêncio é nos mundos manifestados. Então a gente tem que praticar para perceber a voz do silêncio enquanto está em manifestação. Quando acaba a manifestação, ela acaba e surge isso que eles chamam de silêncio dos altos lugares. Tudo isso aqui, gente, são pontos para a gente anotar e dar uma refletida sobre esses pontos todos aí. Tá? E o Pralaya é um período de obscurecimento, repouso planetário, sistêmico ou cósmico. Tá? Então isso é Pralaya, acontece no planeta, no sistema solar, ou mesmo em grandes sistemas solares. Eu já disse aqui que o nosso Sol e mais outros 6 sóis, 7, faz um sistema solar maior do que o nosso. Então, um interlúdio entre 2 ciclos de manifestação. Tudo isso aqui a ver com o corpo etérico, porque quando entra em obscurecimento, o início de tudo isso é realmente a saída do corpo etérico da parte física, da parte matéria mesmo. É isso aí, as 8 afirmações que queria falar sobre o prana, sobre o corpo etérico, e agora nós vamos falar sobre a natureza do prana. Gente, essa matéria é um pouco chata, tá? Mas está aqui, eu estou seguindo a sequência do livro, tá? Mas é bom a gente se localizar e sempre a gente vai ver algumas coisas que a gente pode trabalhar, tá? Tanto na captação do prana, como também na doação de prana. Tudo isso aqui, a gente aprendeu um pouco disso aqui, e principalmente quem trabalha com passe, com essas coisas, começa a trabalhar, conhecer realmente esse lado nosso prana ajuda bastante. E para a gente se conhecer também. Tá? A gente vai ver que, na realidade, existe entre nós e o plano astral uma barreira que é no corpo etérico, que impede que o que está no plano astral realmente chegue até nós. Falei isso na aula passada. Vamos lá falar sobre a natureza do prana. Tá? Então, a gente já viu que o prana é ele que forma os fundamentos da forma física densa. Sem prana não tem vida. É ele que realmente... Tanto que ele é considerado às vezes como um princípio. Tá? Quando a gente olha lá, que fala que o corpo físico é um princípio, o corpo etérico é o outro, o prana é contado também como um princípio à parte. Porque o corpo etérico é um corpo, o prana é energia. Tá? Então o prana é eterno, o corpo não, o corpo desaparece. Então é o prana que faz realmente os fundamentos da forma física densa. Tá? Então ele faz um ponto de ligação entre o homem físico e o plano emocional ou astral, faz um elo de ligação entre o logos planetário e a qualidade emocional essencial. Sai do plano sistêmico e vamos dizer, no astral do sistema e entra no astral cósmico. O logos também faz uma ponte de ligação entre o grande homem celestial, que é o logos, e o plano astral cósmico. Tudo isso é feito através do prana. Ele é a ponte em tudo. Olha para nós também. É o prana que é o ponto de contato entre nós e o plano astral nosso também. Então, é fundamental realmente prana. Prana é vida. Quando a gente fala em vida e não falar em prana, não tem sentido. Então, o estudante
que é atento, que conhece a si próprio, que reflete, que medita, ele vai conhecer com o tempo qual que é o senhor do raio dele e qual que é o logos do sistema dele também. Tá? Cada um de nós. A gente acha que o logos do nosso sistema é o logos do planeta Terra. De fato é verdade, tá? Na grande maioria. Mas quando a gente entrar na parte de cadeias planetárias, nós vamos mostrar que não é bem assim não, tá? Quando a gente tem a nossa cadeia planetária com sete globos, com 7 ondas e com 7 planetas, cada um deles é regido por um logos planetário diferente. Então tem momento que muda esse esquema aí. É claro, como nós estamos agora na manifestação física mais densa, que é o planeta Terra, realmente o logos está encarnado no planeta Terra, o logos da cadeia terrestre está encarnado, a Terra é o corpo dele. Então, nesse caso, realmente, a gente vai entender que o logos solar que realmente está, o logos planetário que está ligado com a gente é o do planeta Terra. Mas quando muda depois de globo, quando acaba realmente a onda de vida no planeta físico, Terra, e entra depois no planeta etérico, depois entra no planeta astral, depois no planeta mental, a regência do logos muda. Então a gente tem que meditar sobre isso e entender. E tem uma lógica muito grande. Eu estou insistindo nisso aqui para ir jogando de pouquinho em pouquinho, tá? Porque são 7 planetas sagrados, um de cada raio. Tá? Um de cada raio. Se a gente ficasse sempre debaixo do logos planetário do planeta Terra, nós estaríamos sempre debaixo do raio desse logos. Agora, como eu falei que há uma alternância de logos com os globos, com as cadeias, com tudo mais, então tudo isso aí significa que também há uma alternância de qual energia nós estamos ligando. Porque no fundo a gente tem que desenvolver primeiro raio, segundo, terceiro, até o 7º raio. Então significa que eu tenho que mudar de planeta, eu vou mudar para Vênus, porque o logos de Vênus é de um outro raio e é o raio que eu gosto mais. Não precisa mudar de planeta. Aqui chega uma hora, como tem essa mudança todinha, onde você também vai ficar sob a regência do logos venusiano. Assim vai. Então é bom a gente conhecer a si mesmo, entender o mecanismo por trás de tudo isso e através da meditação tu chega a uma conclusão, tá? Agora, eu chego à conclusão de onde eu estou ligado, mas esse é um assunto meu de foro íntimo, tá? E cada um tem o teu, faça da mesma forma, fique atento, conheça a si próprio, entenda qual que é o teu raio, qual que é a tua inclinação. Quando você vê a tua inclinação, grande chance de que você está conectado com logos daquele raio também. Aí, gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer e não simplesmente decorar o que está por trás de tudo isso aqui, tá? Então é uma questão de ampliar a consciência e é uma sábia abstenção de asserções dogmáticas. Então a gente tem que ampliar a consciência. Sabe qual a diferença entre nós e um logos planetário? Ambos são mônada. E tem uma mônada por trás de mim, tem uma mônada por trás do logos planetário. Agora, o logos planetário tem uma conexão com a mônada dele em termos de consciência muito maior do que nós temos com a nossa própria mônada. Então, se eu quero chegar no nível de um logos planetário, eu tenho que ampliar a minha consciência. E como é que a gente amplia a consciência? Meditação, reflexão, estudo, trabalho, devoção. Qualquer coisa disso aqui que a gente faz, a gente está tentando ampliar a nossa consciência. Então, para você se tornar um Deus, não é esse corpo que vai se tornar um Deus, você já é um Deus. Mas você não sabe, você não está conectado com Ele. Então, gente, meditação é fundamental, reflexão é fundamental no nosso dia a dia, tá? A gente cuida tanto do corpo físico, tanto, e nada da gente fazer esses trabalhos todinho.
Desculpa, tá? Não estou falando isso para ninguém, isso aqui é genérico, tá? Tudo que a gente pode mostrar aqui é que é material, exige uma reflexão, tá? E essa reflexão é exigida e resultar em uma vida mais inteligência, com a prática do verdadeiro sentido da vida oculta. Isso, gente, é mais importante do que ganhar dinheiro, tá? Isso é mais importante que uma namorada. É mais importante do que muito o namorado, tá? É a mesma coisa. Isso é mais importante. Então é questão de foco. Então é necessário que cada um puxe a tua própria orelha, se for o caso, para mudar um pouco o foco. Não é que você precisa ficar 24 horas por dia no foco no lado espiritual. Aí você vai morrer de fome. Então é achar a medida correta para tudo isso. Vamos lá. Então o objetivo nosso é tornar o corpo etérico mais real, mostrar as funções do corpo etérico, como é que a gente pode levar ele a uma compreensão mental de forma consciente, não de inconsciente. Então ele não é intelectualizar. Claro que vai ter que ser pela mente. Tá? Tudo começa pela mente. Depois a gente vai transcender a mente. Mas enquanto a gente não transcende, então é fazer isso de uma forma bem natural, tá? De forma consciente, é autoconhecimento mesmo, tá? Então o corpo etérico do homem, ele recebe prana de formas diferentes, de espécies diferentes, tá? E põe em contato com muitas entidades. Nós já mostramos aqui em aulas passadas que todos os nossos corpos, tudo que é energia, tudo são devas. Desde grandes devas de Anshohans, arcanjos, querubins, um monte de coisa aí, até criaturas minúsculas. Tudo são devas. E a gente desconhece isso. É hora de começar a procurar aí. Deixa eu ver, será que eu pulei? Não, tá certo. Isso aqui é uma figurinha só que eu vou mostrar aqui, rapidinho. Eu não gosto de entrar muito em detalhe, não. Eu já mostrei isso no curso básico também. Vou colocar a figura toda. No canto superior esquerdo está o Sol desenhado lá, ó. Uma setinha descendo. Chega onde? Esse círculo amarelo do lado esquerdo, grande aqui, ó, é o baço. Então, o prana que vem do Sol chega no baço. E quando ele chega no baço, ele se transforma em pranas diferentes. Não precisa saber muita coisa não, mas os nomes estão aí. Samana Vayu, Udana Vayu, Vyana Vayu, Apana Vayu, Prana Vayu, e cada um deles vai para algum determinado órgão aqui, com uma energia que vai para o umbigo, para o abdômen, para o cerebelo, vai para o cérebro. Então é assim, mais ou menos assim, que o prana que vem do Sol é captado por nós através do baço etérico. O baço etérico passa para o baço físico e o baço físico passa para todos os órgãos, para o sangue, para os órgãos sexuais. É assim que se distribui a vitalidade no nosso corpo como um todo. Depois vocês vão receber essa figura. Quem fez o curso básico deve ter lá também alguma aula que eu dei também. Tá? Mas eu vou, na próxima apostila que eu mandar, eu mando essa figura também. Eu acho mais importante até a próxima figura, que é o que acontece com essas energias à medida que as pessoas vão evoluindo. Tá? Então, aquele prana que foi para o baço, do baço para o chakra esplênico, do chakra esplênico vai para o chakra raiz. E essas energias aqui, então, por um lado ela vai para o sangue, é correspondente à figura anterior, tá? Vai para os órgãos sexuais também, nesse caminho aqui, ó, do chakra esplênico, chega no chakra raiz, do chakra raiz o prana vai para o sangue, calor do corpo, e para os órgãos sexuais. É assim que acontece conosco hoje.
aqueles que não têm consciência de si. Aí, mostra-se aqui que tem também, a partir do chakra raiz, nós temos a espinha dorsal, e parte dessa energia que veio do chakra esplênico é desviada para o cérebro, para intensificar o intelecto. O que mais? Aumenta o afeto e também acelera a espiritualidade. Então aqui está a diferença. Você pode ver que a figura mostra aqui, continua mostrando que parte continua indo para o sangue. Isso aqui não afetou nada, tá? Nada absolutamente, porque a manutenção do corpo é prioritária. Agora, parte da energia que está canalizada para os órgãos sexuais, quando a gente faz meditação, reflexão, imaginar que isso está acontecendo. Imaginação é a porta de entrada para a verdadeira meditação. É a imaginação. Imaginar que realmente essa energia está indo para o cérebro através da espinha dorsal, para isso aí, gente. Assim, essa figura eu acho muito importante, que a gente vê que, em função dela, dá para a gente fazer muita reflexão e muito trabalho também para realmente fazer uma transmutação dessas energias. Tá? É o caminho. Tá? Isso aqui, inclusive, quando se fala lá no Tantra, essas coisas, o trabalho é mais ou menos por aí, tá? Falar então dos diferentes tipos de prana, vamos falar do prana solar. Então, esse é o prana original para nós, que é o prana solar. É claro que acima do Sol tem mais coisa que traz o prana cósmico. Eu estou falando do nosso sistema. Então, o prana solar é o prana do sistema solar, do nosso logo solar. Então, ele é um fluido vital e magnético, ele é irradiado pelo Sol, ele é transmitido ao corpo etérico das pessoas por intermédio de devas de ordem elevada, de cor dourada. Veja bem, nós estamos falando do prana solar. Então, são devas de ordem elevada, são devas solares. Tá? Depois que a gente falar no prana planetário, você vai ver que não são devas solares, são devas lunares. É necessário também, que nós somos luz e sombra, nós somos espírito e somos matéria. Então precisamos de tudo, mas o prana solar é isso aqui, são devas de ordem elevada que faz a captação e a transmissão desse prana. Então o prana solar, ele é aplicado através de certos plexos na parte superior do corpo etérico, na cabeça, nos ombros, e passa para o baço etérico e dali para o baço físico, conforme aquelas figurinhas que eu mostrei agora há pouco também. Assim vem o prana solar, tanto que eu mostrei na ponta esquerda daquele desenho, era o solzinho, nós estamos falando do prana solar. Então, essas entidades douradas, esses devas, estão no ar, acima de nós, e estão muito ativos, principalmente em regiões tropicais. Tá? Tem muito sol, né? Aqui no Brasil, em algumas regiões, tem sol demais. Então, elas são muito ativos, esses devas. Tá? Então, a relação entre o homem e esses devas é muito próxima, tá? Mas ela é cheia de perigo. Nós vamos continuar falando sobre devas mais para frente, mais em detalhe, tá? Mas quanto mais longe a gente ficar dos devas, melhor. A gente não sabe lidar com eles. A gente só vai aprender a lidar com os devas quando nós tivermos a consciência búdica, acima da mente, consciência. Então a relação entre a evolução humana e a evolução dévica, ela é considerada amorosa, perfeita, do plano búdico para cima. Aqui para baixo é problema. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com muitas seitas aí que costumam realmente mexer muito com os devas. Isso pode trazer, não estou dizendo que vai trazer, mas pode trazer muitos problemas para as pessoas que mexem com eles. Tá? Então esses devas é uma ordem poderosa,
na linha deles, tá? São inclusive mais evoluídos do que o próprio homem. A gente falou em algumas aulas anteriores sobre os Agnishivatas, são os devas solares, né? Do plano mental, devas solares. Então eles são uma ordem realmente muito poderosa. Nós falamos assim sobre devas, mas foi uma pincelada, tá? Mais para frente nós vamos entrar muito em detalhes sobre eles. Tá? Então, quando o homem está desprotegido desses devas, ele fica à mercê deles. Então, o que acontece quando você toma sol demais? Insolação. Você fica vermelho, que nem um pimentão, não é isso que fala por aí? Então, o homem só vai ficar imune à radiação solar depois que ela compreender como é que é a assimilação do prana. O dia que a gente aprender realmente a assimilação do prana, não vamos ter mais problema de ficar vermelho que nem um pimentão não, tá? Vamos lá. Então o homem vai se proteger por aplicações de leis que governam tanto a atração e repulsão magnética. É uma questão de polarização do prana. A gente vai absorver aquilo que é benéfico e descartar aquilo que realmente não faz bem para o nosso corpo, nem etérico e nem astral. É um aprendizado. Não mais. Então esses devas solares, eles funcionam como um espelho. Então eles refletem para o corpo etérico do homem aquilo que ele assimila. Então os devas captam o prana solar e captando esses raios, ele reflete e transfere para o nosso corpo etérico. Agora nós já começamos a olhar, inclusive, antes de entrar no nosso corpo, como é que eles chegam. Tá? Então, quando o corpo etérico está em ordem, está funcionando bem, uma certa quantidade de prana, ele é absorvido para manter o nosso corpo organizado e o resto é eliminado na forma de radiação animal ou magnetismo físico, quando o corpo etérico está funcionando bem. Isso é o que acontece nesse momento. Então o homem repete numa escala menor o trabalho daqueles grandes devas que nós falamos que captam a energia do Sol diretamente, os devas solares, e reparte para todo mundo. Então nós fazemos a mesma coisa. Quando o corpo etérico está bem, nós captamos e todo o restante a gente joga para a aura planetária. Assim a gente vai conhecendo e vai fazendo esse trabalho de magnetização desse prana e captando aquilo que realmente é necessário. Gente, eu não sou especialista nesse assunto, tá? Estou tentando colocar algumas coisas que eu entendo em função do que eu estudei, mas não sou realmente especialista nesse assunto não, tá? Vamos em frente. O prana planetário, agora nós não estamos falando do prana solar, agora do prana planetário. É o fluido que é emanado pelo planeta, por qualquer planeta. E ele é uma repetição dentro do planeta do mesmo processo que aconteceu quando o homem recebe o prana solar. O homem recebe o prana solar, como nós falamos, pelo baço etérico, do baço etérico para o baço físico e faz aquela distribuição conforme aqueles desenhos que eu mostrei. No planeta acontece algo similar. O logos planetário, também ele capta essa energia e é algo similar que nós fazemos, acontece também no planeta como um todo. Tá lá, o plano é universal, ele envolve tudo. Então, um planeta absorve o plano solar, assimila aquilo que é necessário e descarta o que não é essencial, sob a forma de radiação planetária. Aqui agora não é mais o plano solar, é radiação planetária. Então o prana planetário é um prana solar que passou pelo planeta, circulou pelo corpo etérico do planeta, foi transmitido ao planeta, no planeta físico denso, e é lançado fora numa radiação
similar ao prana solar, mas ele está adicionado com a qualidade individual do planeta ou do logos planetário. Então você vê, é um prana solar, mas ele foi tingido pela característica do planeta, pela característica do logo planetário. Esse agora é o prana planetário. Vamos ver o que mais que fala. Então, o prana planetário emanado é transmitido por um grupo de devas, que é devas das sombras, tá? Devas etéricos de cor ligeiramente violeta. Então, ele é transmitido pelos devas das sombras, não aqueles devas solares do plano solar direto, que são entidades muito evoluídas. Aqui já estão descendo um pouco de nível, tá? Então, os corpos deles são compostos de matéria etérica, são 4 tipos de éter, e a conexão deles com o ser humano é muito grande, porque assim como o corpo deles é feito de matéria etérica, no caso nosso, o nosso corpo também é feito de matéria etérica. Então, o nosso corpo é relativamente similar com esses devas das sombras, diferente dos devas solares, que os devas solares já estão no plano mental. Então você vê, é um negócio muito mais sutil do que esses devas da sombra. Então esses devas da sombra trabalham com o aspecto matéria mesmo, ao nosso lado aquilo que a gente chama de lado sombra. Tá? Então eles transmitem ao homem o magnetismo da Mãe Terra através de 2 tipos, agora vai falar que tem 2 tipos de devas. Esses 2 tipos de devas, aqui na forma são os devas solares, que pega o fluido vital que circula no corpo etérico, e os planetários, tá? Vinculados ao corpo etérico e transmite o prana da Terra. Então a gente está recebendo energia sempre dos devas solares e também dos devas planetários, sendo que nesse caso dos devas planetários, a gente viu em aulas anteriores que a gente capta ele não através do baço, mas a captação deles é através dos poros nossos de energia. É uma outra categoria de energia que é magnética do planeta Terra mesmo, tá? Então, vem aqui agora e pergunta também, com tudo isso, dentro da sequência do livro, ele pergunta o que causa a aparente morte da Lua, tá? Pergunta lá, tem vida dévica lá na Lua também? Principalmente os poetas, são lá muitos amigos da Lua, né? Tomar cuidado, tá, gente? Então, é um mistério oculto que os seres humanos e os devas não são mais encontrados na Lua. Porque tem seres humanos na Lua? Essa pergunta é meio estranha, né? Como? Não tem ser humano na Lua. Nós estamos falando que a cadeia terrestre atual é uma cadeia. Na cadeia anterior, a Lua era um planeta tão pujante quanto é o planeta nosso hoje, a Terra. Então, obviamente, na Lua tinha muitos seres humanos, como tem muitos seres humanos hoje no planeta Terra. Isso é num passado oculto, então um mistério oculto em função disso. Então, nessa época que a Lua era realmente um planeta, os devas estavam lá, os seres humanos estavam lá, e hoje não tem mais devas e não tem mais seres humanos na Lua. É por isso que a gente tem que entender quando ele fala sobre isso. É óbvio que lá hoje não tem humano, exceto os astronautas que lá foram. Não tem. Tá? E assim deve continuar. Vamos mais. Então o homem ele não deixou de existir na Lua porque ele é um planeta morto. Mas é o contrário, a Lua está morta porque os homens e os devas foram retirados da superfície do planeta. Aquele sistema, tudo que nasce, vive e morre. Então a cadeia planetária anterior da Lua, ela fez a função dela e realmente chegou ao fim do processo dela, ela tem obscurecimento. Então, quando ela entra em obscurecimento, todas as vidas que estão lá são transferidas para outros planetas, para outros globos, para outros sistemas. Então, o ser humano que
antes estavam na cadeia planetária lunar, foram transferidos para a cadeia planetária terrestre. E assim é. Tá? Então, com a retirada dos devas e a retirada dos seres humanos lá da cadeia lunar, então o que aconteceu? O princípio dela, tudo tem 3 princípios, que é Brahma, Vishnu, Shiva, primeiro, segundo e terceiro logos. Então a Lua hoje, ela só ainda existe o terceiro princípio, que é o logos, o terceiro logos, que é o aspecto material. Então o aspecto Vishnu e o aspecto Shiva já foram retirados todos esses princípios da Lua. Então a Lua está o quê? Ela está em processo de desaparecimento, de morte. Só que a morte, como a gente estudou a morte do ser humano, a gente vai lembrar aí, que eu dei aula aqui, quem assistiu, a gente morre no corpo físico, continua vivo depois no plano astral, depois morre no plano astral, depois vai para o plano mental, morre no plano mental e depois vai para o corpo causal. A Lua está nesse processo. O que restou dela hoje aqui é o cadáver físico da Lua. Só que o corpo etérico da Lua ainda existe, o corpo astral da Lua ainda existe, mas tudo só com o terceiro princípio, porque está em processo de obscurecimento. Então tudo que não tem o segundo e o terceiro aspecto, só tem o primeiro e o segundo, só tem o terceiro aspecto, é matéria pura. Então realmente a vibração desse tipo de planeta é uma vibração muito pesada, muito pesada. Então recomenda-se realmente que ir para lá, povoar a Lua, essas coisas todas aí, olhando pelo lado oculto, isso pode ser um problema. Não sei avaliar, mas é isso aqui que estamos falando aqui para a gente entender esse processo todo, tá? Então, o homem e os devas atuam em todos os planetas. Eles são intermediários e também agentes transmissores. Onde eles não são encontrados, os homens e os devas, certas atividades são impossíveis. Então, a desintegração se instala. Então, a Lua está se desintegrando. Cientificamente, sabemos que a Lua está cada vez mais se afastando da Terra, alguns centímetros por ano. Mas se você observar que nós, um sistema, são 4 bilhões de anos, se transformar isso em centímetros, você vai ver que vai gradativamente, ela vai se afastando, afastando, afastando. E isso vai trazer consequências, inclusive, para a Terra, né? Que as ondas, marés, essas coisas todas aí, em função da atração gravitacional da Lua também. Então, a razão para esse afastamento é uma lei cósmica de causa e efeito e a história do homem celestial que realmente animava a cadeia lunar. Tá? E o corpo dele era a Lua ou qualquer outro planeta em qualquer tempo. Só que o logos planetário dessa cadeia anterior lunar é o nosso logos planetário atual. A nossa cadeia é a que sucedeu a cadeia lunar. Então, tem uma história que a gente vai contar mais para frente no curso aqui, do porquê que é considerado que essa cadeia da Lua foi um fracasso sistêmico lá, que aconteceu, e nós estamos pagando as consequências ainda desse fracasso sistêmico nessa nova encarnação do logos planetário. A vida anterior dele foi a cadeia lunar. A encarnação atual dele na cadeia terrestre é o mesmo logos, é como se fosse uma encarnação para nós. A gente vai falar um pouco mais em detalhe, mas é bem mais para frente no curso sobre isso, tá? Agora, prana das formas. Tá? As formas, tem dois tipos de forma, tá? Tem formas que é o trabalho do terceiro, do segundo logos e a vida que os unifica. Então, vê, forma, terceiro logos, segundo logos e a vida. A vida é o prana. Então, quando se junta o trabalho do terceiro logos, do segundo logos e do prana, essas formas são
são as unidades que estão no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Você vê que não está nem o homem, nem os devas aí. Por quê? Porque só tem o terceiro e segundo aspecto e a energia da vida. São esse tipo de forma: reino mineral, vegetal e animal. E tem formas que agora os três aspectos. Então tem Shiva também, não só o terceiro e o segundo logos, como também o primeiro logos. Aí as formas que têm os três aspectos é a forma dévica, não os devas da essência elemental, mas aqueles grandes devas, principalmente os do aspecto solar, ou os príncipes lunares também a gente vai falar. Então são formas dévicas e formas humanas. Então você vê, faz uma diferença em termos evolutivos. Até o reino animal só existe terceiro e segundo logos. É na evolução dévica e humana que se manifestou o primeiro aspecto, que é Shiva, que é o primeiro logos. Tá? Então existe também uma forma ainda mais simples ainda, que não tem nem o segundo aspecto. Tá? Só tem realmente na substância de forma, né, é matéria atômica animada só pelo terceiro logos. Não tem nem segundo nem primeiro. Tá? Então essa é a forma mais simples que existe. Tá? Não é nem mineral, tá? É matéria atômica e matéria molecular. Não é forma muito organizada. Então é a mais simples possível. Então a gente fala no fundo de três tipos de formas diferentes. Tá? Essa forma diferente que nós estamos falando aqui é a essência monádica. Já falamos sobre isso. São 7 subplanos, sempre o subplano mais sutil é a essência monádica, e a essência elemental é do segundo subplano até o 7º subplano. Vamos falar no caso da matéria física, a essência monádica é o primeiro éter. A essência elemental é o segundo éter, terceiro éter, quarto éter, depois vem o gasoso, o líquido e o sólido. Assim a gente diferencia o que é essência monádica de essência elemental. Na escala evolutiva, essência elemental tende a se tornar uma essência monádica e a essência monádica tende a se formar numa mônada. O que, já falei na aula passada, mostra que nós, antes de sermos mônada, nós também fomos essência monádica. Falando isso aí para entender as formas, tá? Então, a emanação prânica do reino vegetal e do animal é transmitida também para um grupo de devas menores, de ordem muito pouco elevada, vegetal e animal. E esses grupos menores de devas, de cor violeta, quase cinza, estão em transição, tá? E elas se misturam com grupos e entidades que estão quase que no arco involutivo. Vocês lembram do que é involução? Se você observar, quando nós estamos lá no corpo causal e a gente vai nascer, a gente desce para o plano mental concreto, depois a gente desce para o plano astral, depois a gente desce para o plano físico, etérico e físico. Então essa descida é involução. Agora nós estamos num ponto tal que nós vamos começar o retorno do plano físico, a gente vai para o plano astral, do plano astral para a mente concreta e depois de volta para casa, que é o corpo causal. Então é isso que é involução e evolução. Então esses devas que nós estamos falando aqui agora, desse tipo de forma, eles estão no arco involutivo realmente, não estão, como se diz, voltando para casa. Eles estão mergulhando cada vez mais na materialidade. Tá? Então o arco involutivo, acabei de explicar aqui, é o caminho de descida do espírito para a matéria, cada vez mais densa, isso que se chama involução. E a evolução é o contrário, quando a gente começa a retornar para casa. Mas isso não acontece só com o ser humano não, tá, gente?
Isso acontece com o planeta, com o logos planetário, com o logos solar, com logos acima dele. Sempre existe involução e evolução. Então a gente tem que entender que esse processo de involução e evolução é processo relativo ao nosso lado matéria, não ao nosso lado espírito. O nosso lado espírito realmente é divino, é Deus, a gente tem que se diferenciar de tudo isso. A gente é o observador, o nosso corpo é a coisa observada. Então a gente tem que observar para ir diferenciar o nosso corpo do que realmente nós somos. Essa diferenciação, esse estudo, é o que o hinduísmo chama de net-net. Quando você começa a observar, você vê que você não é o corpo. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos. Você começa a descartar tudo isso até chegar num ponto onde você vai mostrar que realmente quem você é. E o que você realmente é depois que você descarta tudo. Descartou tudo. O que sobrou é o que você realmente é. O que você realmente é, você não participa desse evolução e involução. Você observa todo esse processo. E na observação desse processo, a gente acaba tomando partido. Começa a achar que somos nós mesmos. Aí vem o sofrimento. Por isso que é importante a gente entender tudo isso. E começar a praticar. Começa, gente, eu não sou. Porque se a gente for o corpo físico, como os materialistas acham, aqueles que são tremendamente materialistas, vai morrer e acabou. É muito estranho, né? Você não vai achar justiça nunca nesse mundo. Continuando no plano das formas, ao lidar com o grupo de formas da ação unificada dos três aspectos, que tem o primeiro, que é o reino humano e o reino dévico, tá? As radiações humanas são transmitidas a um Deva de grau superior, assimila e transmite para o reino animal, mostrando a relação que existe entre o reino humano e o reino animal. Nós estamos contribuindo com o reino animal, porque o reino animal, na escala evolutiva, o próximo passo dele é o reino humano. Ele vai entrar. Assim como do reino vegetal, o próximo passo é o reino animal, o mineral, e vai por aí afora. Assim vai. Então, é uma lei que fala que o superior tem que ajudar o inferior. Isso é uma lei cósmica. Então, a gente tem que fazer isso. E a gente faz isso de uma forma, quando a gente tem os três aspectos de Deus dentro de nós acabamos levando a nossa energia para os nossos irmãos menores. Então, um fato que tem que ser destacado é a relação entre todas as evoluções da natureza, tá? Desde o Sol celestial até a mais ínfima criatura, e é tudo feito por intermédio da evolução dévica. A relação em todos os reinos, essa relação é feita pelos Devas, que atua como transmissora de força, transmutadora de todo o sistema. Nós somos observadores, agora os Devas não. Os Devas são operários da natureza. Eles estão trabalhando e fazendo todo esse trabalho. Então, todos trabalham como o fogo, construtor, o preservador, o purificador, o consumidor. Deus do fogo, o fogo de Deus, está interagindo com todos eles, né? Até que venha a emergir uma tríplice perfeição. Porque se o animal hoje só é ungido pelo terceiro e pelo segundo aspecto, na individualização ele vai ser ungido também pelo primeiro aspecto, e ele não vai ser mais uma forma que só tem dois aspectos, ele vai se transformar numa forma que também tem o primeiro aspecto de Deus. Assim vai, todo mundo trabalha desse jeito. E o trabalho é conduzido pelo reino dévico. A gente vai cooperar também. Tá? Então o fogo ultrapassa, o círculo não se passa, ele como essência aperfeiçoada,
o ciclo não se passa, eu falei, entre um plano e outro, tá? Entre o plano físico e o astral, tem uma barreira. A gente sai de um plano para outro quando a gente dorme, quando a gente morre ou quando a gente faz desdobramento, essas coisas aí, tá? Então, quando nós temos os três fogos com essência aperfeiçoada, então a gente não tem mais limitação entre planos. Então, o mestre de sabedoria, por exemplo, que não tem essa limitação, ele transita entre todos os planos tranquilamente. Nós não. A gente não consegue ir para o plano astral, menos ainda para o plano mental e menos ainda para o plano causal. Assim vai. Então, é a unificação dos três fogos, que nós já temos os três fogos, nós estamos na evolução humana. Então, agora falta o quê? Realmente aperfeiçoar essa essência aqui desse fogo. Então nós vamos realmente conseguir ultrapassar e não ter mais essa barreira entre planos. Nós vamos ter consciência total do que acontece no físico, no etérico, no astral e no mental. Isso é a consciência de um mestre de sabedoria. Nós estamos a caminho disso. É um trabalho a ser feito também. Parar por aqui, que já são 9h30. Vocês têm muita pergunta, mas esse título aqui eu prefiro deixar ele para a semana que vem. Como eu falei, é um método um pouco, esse estudo, ele é um pouco chato, mas por outro lado, ele mostra para a gente como inserir nesse processo todo. Assim como eu falei, nós temos os três aspectos, as três manifestações de Deus está na nossa evolução, nós já temos. O que é que falta agora? Equilibrar tudo isso. Equilibrar e nos tornarmos cada vez mais sáttvicos, que tem três energias, do terceiro logo, do segundo primeiro, que é tamas, rajas e sattva. Então, quando a gente equilibrar essas três energias, então essas barreiras que existem entre esses planos, elas vão desaparecer e não vão ter consciência de tudo que acontece quando a gente dorme, quando a gente morre, de quando a gente vai até o corpo causal. Isso é evolução. Ok, gente? Vê com a Neide aqui se temos perguntas. Helena Torre. Helena Torre. Helena Torre. Quando por necessidade uma pessoa faz a retirada de um órgão tipo baço, como fica a movimentação das energias em seu corpo? Helena, é simples. Quando você tira um órgão, você tira o órgão físico. O duplo etérico dele está lá do mesmo jeito. E toda essa energia é feita no corpo etérico, principalmente o prana solar. Então não há nenhuma perda. Há uma perda física, mas a captação do prana, o baço etérico, continua lá. Quando você pega uma lagartixa e corta o rabo dela não cresce de novo. Por que cresce de novo? Porque ela aprendeu que o corpo etérico está ali e ela cria um novo rabo. Isso é uma demonstração de que o etérico é um molde do corpo físico. Então a retirada é a retirada do órgão físico. É a mesma coisa quando as pessoas me perguntam também, e os átomos permanentes, quando retira? Os átomos permanentes não estão no corpo físico, tá? No corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental. Então pode dar órgão, doar à vontade, que você não vai perder nada. Fica tranquila, bem tranquilo, tá? Espero ter explicado. Eliane Colipículo, muito feliz de estar aqui. Fala de teosofia. Não, é só um comentário, não é bem uma pergunta. Obrigado, Eliane.
Adriano Trentino. Vi um vídeo uma vez que existem pessoas que já conseguiram viver de luz. Elas davam uma leve olhada para o sol, 4 ou 5 segundos, isso era o suficiente para a manutenção do corpo. Faz sentido isso? Se eles vivem no plano etérico, sim. Se eles vivem no plano físico, nem tanto, tá? É uma tendência, tá? A nossa alimentação, hoje ela é grosseira, nós comemos corpo de outros animais. Depois nós vamos passar com uma alimentação vegetariana. Depois vamos passar com uma alimentação frutívora, para não matar vegetal. Vai chegar numa época que nós vamos ter realmente uma alimentação só através do prana. Mas aí nós já estamos muito perto de nos tornarmos criaturas realmente etéricas e não tanto criaturas físicas aqui. Eu desconheço, não conheço ninguém que vive só de sol. Os poucos exemplos que eu vi aqui ficaram todos doentes, tá? Que tentaram e ficaram doentes. Mas se você viu um vídeo, Adriano, eu não realmente acho que ainda no nosso atual grau evolutivo é muito pouco. Você pega a alimentação quando um Cristo veio aqui, quando um Buda veio aqui, que são seres altamente evoluídos. Eles se alimentavam, eram vegetarianos, provavelmente até veganos, mas se alimentavam. Se esses grandes seres, Buda, Cristo e tudo mais, não demonstraram isso para se alimentarem só do prana, eu acho que tem alguma coisa mal contada nessa história aí. Sei lá. Vamos ver. Essa é a minha opinião, tá? Creuza Torres, embora não seja sua linha de estudo, possa me ajudar a entender os Devas. Seria o mesmo que o arcontes do gnosticismo. Gente, Creuza, eu vou falar muito sobre os Devas, muito ainda. O curso, nós estamos muito no princípio sobre isso, nós vamos aprofundar muito sobre isso. Agora, dizer o que é arcontes no gnosticismo, eu vou ficar te devendo. Eu te respondo também, eu faço uma pesquisazinha aqui e respondo depois no questionário, que eu não sei o que é os arcontes para poder comparar se são os Devas. Mas eu acredito que seja assim, tá? Mas eu vou ficar te devendo, que eu não estudei, o que eu aprendi de gnose é muito pouco para te falar sobre isso agora, tá? Adriano Trentino. Sobre a Lua, Chico Xavier disse no Pinga Fogo que a partir de 2019 o homem iria retornar para a Lua e ela seria uma base operacional de viagens espaciais. Ele observou que seria cidades devido. Provável, pode ser que seja. Chico Xavier, eu tiro o chapéu para ele, tá? Mas, pelo que eu estudei, tanto na teosofia, quanto eu estudei no hinduísmo, um pouco nos Rosa Cruz, eu estudo diversas filosofias, tá? Todos eles são unânimes a falar, a Lua não é brincadeira não, gente, cuidado, vai lá. Oitava esfera, você fez o curso anterior que eu falei sobre a oitava esfera. A oitava esfera é a escória de tudo que tem de pior espiritual na Terra é a oitava esfera. E essa escória, onde é que está? Está na Lua. Agora, pode ser que, sei lá, está falando de subplano diferente, alguma cidade de vidro que protege para não pegar essas influências. Sei. Vai lá, Adriano. Vai fundo, você estuda, vai lá, vai fundo que você vai ver também. É só isso aqui, Neide? Eu achei que tinha mais coisas. Eu acho que é. Deixa eu ver. Então tá bom. De perguntas aqui é só isso. Se tiver alguma que eu não li por algum problema aqui, eu respondo e envio as respostas no questionário depois. Tá ok, gente? Quem não recebe e quiser receber resposta aos questionários, aqui na hora eu falo o que flui é a minha resposta. Depois eu posso dar uma melhoradinha na resposta e responder, colocar um pouco mais, tá? É isso aí. Muito obrigado a todos. Uma boa noite
Namastê, e a gente volta na próxima quinta-feira. Boa noite.